Como vai? Tudo bem? O meu nome é Sérgio Mendonça, sou especialista em dependência química e psicopatologias. E hoje eu vou falar um pouco sobre luz e trevas dentro desse contexto tão complexo que é a dependência química. Se a gente entender a complexidade que existe na dependência química, consequentemente, qualquer indivíduo, qualquer profissional, pesquisador que se dispor a estudar a complexidade da dependência química não vai conseguir excluir a questão da espiritualidade na dependência química. Então eu vou usar aqui uma ótica de luz e trevas. Quando o dependente está no uso, quando o indivíduo está usando droga, ele está caminhando necessariamente por trevas, ou seja, uma pessoa mentirosa, manipuladora, preguiçosa, rancorosa, ressentida, magoada, raivosa, agressiva, promíscua, ou seja, uma pessoa que está caminhando em trevas. Ela está trilhando um caminho obscuro, ou seja, um caminho de dor, de sofrimento, de afastamentos, de frieza. Consequentemente, uma pessoa que anda em trevas, ela não enxerga o caminho que ela está trilhando, né? Diga, vamos utilizar essa ótica. Por isso que o dependente, quando está no uso, ele faz tantas coisas e que para ele aquilo é normal, né? São mecanismos que a gente vai entender tecnicamente em um outro vídeo que eu vou falar. Mas aqui a ideia é mostrar a espiritualidade, porque na verdade me incomoda um pouco quando eu vejo pessoas menosprezando a espiritualidade da dependência química. Por que me incomoda? Porque tem um apóstolo chamado Tiago, e tem uma carta dele na Bíblia, a Epístola de Tiago, que ele é muito assertivo. Ele fala assim, vocês creem em Deus? Ali o Tiago está usando uma diátribe, é uma conversa com ele mesmo, como se ele estivesse conversando com outra pessoa. Vocês acreditam em Deus? Fazem bem, porque até os demônios creem e tremem. Então as pessoas que tentam pregar uma recuperação ateia, uma recuperação sem Deus, elas estão cometendo um erro que nem os próprios demônios cometeram. Porque os próprios demônios nunca desacreditaram ou descredibilizaram a existência de Deus. O ateu, ele comete esse erro. E isso, e alguns membros, né, alguns profissionais da área estão cometendo esse erro atualmente. Contudo, quando a gente entra em recuperação, a gente ouve, a gente aprende, a gente recebe terapia, aconselhamento profissional, abordagem multidisciplinar, aconselhamento pastoral, aconselhamento terapêutico, psicoterapia, cognitivo-comportamental, prevenção de recaída, onde você aprende exatamente o quê? Você aprende luz, você aprende verdade, você aprende honestidade, você aprende amor, você aprende humildade, mansidão, paz de espírito, trabalho, zelo, dedicação, respeito, amor próprio. Isso é luz. São exatamente esses padrões que eu vou chamá-los de luz que ficam ausentes quando nós estamos no uso. Por quê? Porque nós estamos na escuridão. Então, a luz que eu preciso para minha sobriedade está em Deus. E eu acho que é um pouco... Eu vejo de um modo hipócrita pessoas que criticam a espiritualidade e a ideia, né, a crença em Deus, porque as pessoas que criticam geralmente são pessoas de grupos empíricos, que geralmente fazem uma oração que é a famosa serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Só que isso é uma estrofe da oração. A oração inteira, a oração completa é uma página, uma folha de sulfite inteira.
e fala muito sobre Deus. E essas pessoas negam, mas elas fazem essa oração. Então, o que eu entendo? Essas pessoas fazem essa oração no começo dos grupos de modo mecânico, de forma mecânica. Então, não existe uma forma de você parar de usar drogas e não caminhar na luz. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de você parar de usar drogas não te põe na luz. O fato de você parar de usar droga possibilita, possibilita que você comece a caminhar na luz. Então, caminhar na luz significa andar corretamente, andar com mansidão, com responsabilidade, com amor e com espiritualidade. Com espiritualidade. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia Sagrada. Eu não consigo entender por que algumas pessoas têm esse posicionamento que acreditam que porque é profissional, eu sou profissional, eu não nego a ideia de Deus. O DSM-5 não anula a Bíblia e a Bíblia não anula o DSM-5. Um transtorno por uso de substâncias, ele tem uma questão química cerebral, comportamental, psicológica, emocional, sim, mas também tem espiritual. E as próprias pessoas que negam a ideia de Deus na recuperação, parece que não leram direito o livro dos 12 passos, que fala assim, no segundo passo, fala que recuperação contínua significa espiritualidade. Então, se eu quero viver uma recuperação contínua entendendo que ser honesto é importante, ser respeitoso é importante, ser manso é importante, ser trabalhador é importante, ser leal é importante, eu estou tendo luz na minha vida. E a partir do momento que eu começo a caminhar com luz na minha vida, as coisas começam a mudar. Porque essa luz é Deus. Então, eu, por mim mesmo... Porque o que eu tenho que entender? Primeiro, é necessário entender uma coisa muito importante. O demônio, ele não tem vontade própria. Ele não tem. O que o demônio quer é que eu faça a minha vontade, as minhas vontades. Porque são as minhas vontades que me afastam de Deus. Então, o próprio demônio, as tentações, não é o demônio que coloca. A própria Bíblia fala, porque cada um é tentado e engodado por suas próprias concupiscências, pelos seus próprios prazeres. Você é atraído e engodado pelos seus próprios prazeres. E quando que eu faço as minhas vontades carnais? Concupiscência significa as vontades carnais. Quando eu não tenho um contato consciente com Deus, que o passo 11, inclusive, ensina sobre isso, e eu não me preocupo, porque o passo 11 ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu lembro, procuramos através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, e agora vem a parte mais importante desse passo, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Então aqui eu tenho dois momentos. Deus, mostre-me qual é a sua vontade em relação a mim, porque o passo 11 mostra para mim que as minhas vontades não são legais, não são boas para mim. Mostre-me quais são as suas vontades em relação a mim. E o próprio passo 11 faz com que eu olhe para isso com humildade, ao ponto de eu falar, e me dê forças para que eu possa realizar as suas vontades. Por quê? Porque a adicção, ao contrário do que muitos ensinam por aí, não significa só escravidão, significa tendência, pendência e inclinação. Eu sou inclinado a realizar os meus desejos carnais. E o passo 11 fala, olha... Deus, mostre-me qual a sua vontade em relação a mim, então eu preciso de espiritualidade, eu preciso de um contato consciente, eu preciso de um contato com Deus para que Ele me mostre qual a vontade dEle em relação a mim
E eu peço que ele me dê forças com humildade, porque eu reconheço que eu não tenho forças, ao ponto de eu pedir que ele me dê a força para que eu possa realizar a sua vontade. Então não dá para desconectar a espiritualidade de um bom processo de recuperação. Não existe um processo de recuperação robusto sem espiritualidade. Eu já convidei centenas de profissionais que gostam de falar que são agnósticos. Eu falo, cara, eu acho que eu acredito muito nos debates, nas conversas, é importante. Por que você não acredita? Só que porque eu acho que a pessoa ela tem que sustentar argumento, porque muitas vezes as pessoas são anacrônicas, não entendem. A pessoa que fala nunca leu nem o livro azul dos 12 Passos, nunca pegou numa Bíblia, e quer falar que não, né? Teve uma aí que gravou um vídeo esses dias falando, porque terapia e clínica não vai te salvar, muito menos Jesus. Como assim, cara? Muito menos Jesus? Diminuindo a santidade, a onipotência de Cristo? Não importa, a pessoa pode ter a religião que ela quiser. Ela pode desacreditar, ela é livre, as pessoas são livres. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você fala para o público, você tem que defender o argumento. Porque é muito fácil eu falar assim, olha, recuperação da dependência química é só uma questão bioquímica e emocional. Vamos fazer terapia e vamos tomar remédio. Eu tô há 20 anos em recuperação. 20 anos. Eu não conseguiria ficar em recuperação sem Espírito, sem Jesus Cristo. Eu não conseguiria. Mas existem pessoas que ficam? Existem. Eu não conheço. Eu tô há 20 anos, eu sou especialista na área há 20 anos. Eu tenho centenas de formações, eu sou bacharel em teologia. Eu tenho diversas especializações em saúde mental, em psicopatologia, em esquizofrenia. Dependência química, eu tenho mais de 3.000 horas de dependência química estudado. É assim, não conheço. Tem? Provavelmente sim, mas eu não conheço. Então, não tente... Porque o que eu entendo que isso, e eu considero isso perigoso, porque isso é uma busca de atalho. É um atalho sendo buscado. A pessoa está buscando um atalho, então neutraliza a espiritualidade, porque tem que orar, tem que ler Bíblia, ter que alimentar minha espiritualidade, fazer um jejum, sabe? Entender o mundo espiritual que permeia a dependência química, dá trabalho. Então as pessoas tentam abreviar o trabalho da sobriedade. E quando você está caminhando na luz, você enxerga tudo que você tem que mudar. Quando você está caminhando na luz, você enxerga seus comportamentos inadequados. Porque mesmo depois que você entra em recuperação, você tem momentos de comportamentos inadequados. E é ok, mas quando você está andando na luz e você erra, os seus erros te incomodam. Ninguém precisa te pontuar. Por quê? Porque você está na luz. E quando você percebe o seu erro, e aí a gente vai falar do passo 10, no inventário diário. Então, todos os dias eu faço um inventário dos meus comportamentos, das minhas relações, onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde eu poderia ter feito melhor. É a luz, que é para que você não entre na insanidade, que é uma escuridão, que é a repetição dos mesmos erros. E a maior insanidade que você pode cometer é tentar viver uma vida em recuperação sem espiritualidade. Eu aqui me refiro ao cristianismo. Só que o cristianismo, ele não é religião. O cristianismo é um modo de vida. Jesus Cristo não nos deixou nenhuma religião. Muito embora Jesus fosse judeu, ele não nos deixou uma religião. A gente vai ver a primeira vez o termo cristãos em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 9 ou 10. Eu não tenho certeza agora, mas depois eu posso corrigir nos comentários desse vídeo. Então, Deus não deixou, Jesus não deixou religião. Paulo não nos deixou religião. O apóstolo Paulo não deixou religião. Pedro não foi bispo de Roma e também não deixou religião. O que eles nos deixaram foram cartas de sabedoria, aonde a gente pode aprender muita coisa, onde a gente entende
onde a gente enxerga o que está acontecendo no mundo hoje. A Bíblia Sagrada, ela é extremamente importante para o seu processo de recuperação. E ela não anula o DSM-5. A psiquiatria não anula a oração. O psiquiatra não anula, o terapeuta não anula o pastor, o padre. Eles se complementam. Então a insanidade é você tentar, e isso é até um pouco esdrúxulo, né? Você menosprezar algo porque você não entende. E eu já percebi, principalmente quando eu vejo as pessoas, e até pessoas que eu convivo, que elas menosprezam a espiritualidade, elas não menosprezam porque elas querem fazer isso, é porque elas não entendem. Mas quando eu falo da luz e das trevas, como que é a vida, como que age, como são as atitudes de uma pessoa que caminha nas trevas? Ela mente, ela rouba, ela se prostitui, ela é perversa, é uma pessoa imoral, desonesta, grandiosa. E como é uma pessoa que caminha na luz? É uma pessoa humilde, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que pede ajuda, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que cuida de todos os aspectos da sua vida. E se você é um dependente ou um familiar de um dependente e você não quer mais recair, você precisa olhar para a sua sobriedade, tanto dependente quanto codependente, de modo multifatorial, porque a dependência química e a codependência são multifatoriais, são doenças, são transtornos multifatoriais. Muito embora o DSM-5-TR, que é o texto revisado, o mais atual, ele não traga a codependência como um transtorno, mas é um desajuste. E em breve será colocada como um transtorno também. Que falta espiritualidade. É necessária a espiritualidade. Se você quer viver uma vida plena, uma sobriedade robusta, você precisa entender a espiritualidade. E acontece, e eu entendo muito sobre isso, porque as pessoas elas têm olhado para escândalos que acontecem em meios religiosos. Mas a gente precisa olhar, e é por isso que eu sou muito fã número 1, de aulas. Eu não sou fã de igreja. Eu sou fã de aulas. Eu assisto aulas. Eu assisto PhD em Novo Testamento. Eu assisto doutores em hermenêutica. Eu assisto mestres em exegese, expondo o texto original do Novo Testamento grego, do Antigo Testamento hebraico. Eu estou falando de compreender o texto de modo espiritual. Eu não estou falando que nesse moleque na internet, ridicularizando o evangelho. Isso realmente causa em mim vergonha alheia. A falta de Bíblia das pessoas, a falta de conhecimento bíblico, você precisa, é necessário, até se você é alguém sábio, até para você rejeitar a Bíblia, você tem que conhecer, porque senão você é um ignorante. Infelizmente. Os ateus, eles estudam muito a Bíblia. Tem muito cristão que passa vergonha na frente de ateu, porque o ateu ele estuda a Bíblia para confrontar o cristão, e o cristão não estuda. A maioria dos cristãos não estudam a palavra de Deus. Então, quando você entende o caminhar na luz, o caminhar nas trevas, quando você entende a importância de inserir princípios nas suas relações, inserir a moral, inserir carinho, respeito, cuidado, zelo, higiene, organização, tudo isso é fruto espiritual. E aí as pessoas vão falar, tá, mas e a questão mental? Porque a doença, nós somos físico, mentais e espirituais. Nós somos assim. Então, o meu físico tá legal, o meu mental tá bom. Mas quando o meu mental fica bom, eu tenho a necessidade de alguma coisa a mais. Que é quando o mental se equaliza, que eu sinto um vazio inexplicável. Quando esse mental se equaliza e eu sinto esse vazio inexplicável, e eu me aproximo de Deus por um despertar ou por um discernimento espiritual, parece que esse vazio desaparece. Porque quando eu tenho um despertar mental, não é espiritual, ele é mental,
eu reconheço a necessidade desse algo a mais que é a espiritualidade. Você tem que olhar para a espiritualidade como aquela flanela que vai polir a sua vida. Sabe quando você lava o carro, enxuga e depois você vem com uma flanela, flanelando para deixar ele bem brilhoso? A espiritualidade é essa flanela. É ela que vai equalizar todas as áreas da sua vida. Ela vai equalizar todas as áreas da sua vida. Tudo. Desde a sua higiene pessoal até a coisa mais simplesinha. Tudo ela vai equalizar. Então, você quer viver assim a sua espiritualidade? Pode viver, né? Na verdade, eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas eu, como cristão e como terapeuta, como teólogo, como conselheiro profissional pela Universidade Federal de São Paulo, Independência Química, eu posso te orientar a olhar para a sua espiritualidade com mais cuidado, com mais carinho, porque afinal de contas, você não está lutando, a luta não é, o apóstolo Paulo ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo todo o conhecimento que se levante contra a verdade de Deus. Então, a luta, ela não é carnal. A milícia, a guerra, a peleja, ela não é carnal. Ela é espiritual. E o poder dessa peleja está em Deus. Porque a dependência química é uma fortaleza. A dependência química ela é um poder superior a nós. Nenhum de nós poderíamos enfrentar a dependência química sem a espiritualidade. E mesmo quando a gente pega os textos de 12 Passos, que eu gosto muito, o texto fala assim, fala de um poder superior e fala, a única diretriz sugerida é que este poder seja amoroso, cuidadoso e maior do que eu. Grupos de pessoas não são amorosos. Não são amorosos. E aí pessoas falam assim, você pode escolher sua família como seu poder superior, seu cachorro como seu poder superior. Você pode escolher uma árvore, uma sombra de uma árvore como seu poder superior, mas uma cadeira, uma árvore, ela é amorosa? Ela é cuidadosa? Ela é maior do que eu? Então, uma cadeira é amorosa? Não, é um objeto inanimado. Então, os ensinamentos que fazem, tentando anular a espiritualidade em meio à dependência química, me preocupam um pouco. E eu, como profissional há mais de 20 anos nessa área, eu vejo as falhas exatamente aí. Exatamente na espiritualidade. O quanto as pessoas ignoram exatamente a espiritualidade. E aí, quando eu ignoro a espiritualidade, eu estou permitindo que a escuridão venha até mim. Então eu volto a caminhar na escuridão. E quando eu vou entender a questão de drogas, quando eu vou falar da questão de drogas, o que é importante você entender? É importante você entender que droga é o último episódio da tua degradação pessoal. Você fica mal mentalmente, você fica mal emocionalmente, os seus sentimentos ficam desorganizados, você disfunciona nas suas relações, você fica desleixado com a sua higiene pessoal, você fica desleixado com o seu carro, você volta a mentir, você volta a assistir vídeos pornográficos, você volta a fazer coisas terríveis e, por fim, você retorna ao mundo das drogas. Então, quando a escuridão ela assume novamente, quando a escuridão assume novamente, no final dessa escuridão, você já está na escuridão. A escuridão não é só quando você usa droga. A escuridão está nos seus atos. E são esses atos que a espiritualidade vai flanelar, como eu falei agora há pouco, ela vai polir. E quando você volta para esses atos, você volta a caminhar para um túnel escuro, totalmente escuro, e você fica absolutamente disfuncional. E por fim,
devido à falta da espiritualidade, à falta de qualidade e de um bom estilo de vida, você não enxerga mais motivos para permanecer sóbrio e você então retorna ao uso de substâncias obsessivamente. E você reinicia o ciclo mortal outra vez. E aí, o que fazer? Né? Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas: Sérgio, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, um marido que tem 20 internações. O que você me diz? Às vezes a questão é, cara, não tem o que dizer. Não tem como você chegar para mim e só falar que isso é só químico, é só do cérebro, ou que é só emocional, ou que é só espiritual, porque isso é anacronismo. Agora, quando a gente entende que a dependência química é um conjunto de disfunções físicas, mentais, bioquímicas, espirituais, emocionais, você entende que o seu tratamento ele tem que ser assim também. A qualidade dele tem que ser dessa forma. Então, quando você atende às necessidades físicas, mentais, espirituais, farmacológicas, você começa a trilhar um caminho bom. Então, o final do processo de recaída, entenda uma coisa: o uso de drogas não é o começo da recaída, é o fim. É difícil entender isso. Muitas pessoas pensam, agora acabou de ver, ele usou droga. Não. Não. O uso de droga é o final de um processo de um conjunto de disfunções que vieram acontecendo por muitos meses ou até anos, e por fim esse indivíduo voltou para o alvo, para o foco da sua autodestruição, para o foco do seu autoextermínio, né, que é o uso compulsivo e obsessivo de substâncias. Então, esse indivíduo ele precisa de ajuda em todos os aspectos. Você querer tratar um dependente. É a mesma coisa você pegar um dependente e colocar ele numa clínica, deixar ele amarrado na cama e só dar remédio para ele 3, 4 vezes por dia. Não vai ajudar. Não vai ajudar. O indivíduo vai ficar menos ansioso, vai dormir, vai comer. Mas e quando esse indivíduo estiver na sociedade? Por isso que a gente tem a reinserção social, a gente tem a espiritualidade nas clínicas, a gente tem as psicoterapias, a gente tem as palestras, a gente tem os cultos de louvor e adoração a Deus. Porque o problema ele é multifatorial. Então não adianta ficar tentando resumir o processo. Toda vez que você conhecer alguém que tenta resumir o processo de recuperação, aquilo que ela acha, corra desse profissional. Corra desse profissional. O processo de recuperação que você acha que é bom não é importante. Eu tenho opiniões pessoais que eu não posso pôr aqui. Eu não posso fazer um discurso apaixonado. Por quê? Porque eu sou um profissional. Eu não posso vir aqui e falar que dependência química é uma doença espiritual. Não, ela é multifatorial, onde o espiritual está envolvido. A doença ela é química, é um transtorno mental. Então é uma doença, é um transtorno, não é uma doença, tá? Dependência química não é doença, é um transtorno. Doença a gente sabe a causa, tá? Transtorno a gente não sabe a causa. Então, todos os profissionais que falam, você tem uma doença, não tenho doença, tenho um transtorno, que a gente não sabe. Por quê? Porque são múltiplas. São múltiplos fatores que interagem, são múltiplos fatores que se conectam e que fazem com que o indivíduo comece a fazer o uso de uma substância compulsiva e obsessivamente, ao ponto de necrosar um dedo tentando manter o isqueiro aceso para queimar a pedra. Eu já tive um paciente que chegou com o dedo necrosado, foi para o hospital, era tarde demais, teve que amputar o dedo, porque ficar queimando lá a pedra, vai queimando o dedo, e o cara quer o efeito obsessivamente, ele sente a dor da queimadura, mas ele não está sentindo, porque ele está focado na sensação que a droga vai trazer. Isso não tem espiritualidade aí? É de verdade que existem pessoas que são
anacrônicas a esse ponto de acreditar que não existe espiritualidade nesse processo. Na Cracolândia, em São Paulo, é verdade que você não vê espiritualidade ali? Você não sente um peso naquele lugar? Quem já foi ali, quem já foi fazer um trabalho como consultório de rua, ou levar alimento, comida, sopa, distribuir cobertores nas noites de frio, você não sente que tem uma espiritualidade que permeia? Você que é mãe, pai, esposa de dependente químico, você não sente o olhar do seu ente querido, como muda quando ele está no uso de drogas e quando ele entra em recuperação? Verdade que você acredita que é só a farmacologia da droga que faz isso com ele? Não, não creia nisso, porque não é verdade. Eu sei que é muito complicado, eu não conseguiria explicar, se eu fizesse 100 vídeos de 1 hora, que eu não conseguiria explicar tudo que está relacionado na espiritualidade da dependência química. Por exemplo, um vídeo pornográfico. Ah, um vídeo pornográfico é um vídeo. Não. Você sabe a espiritualidade que está conectada naquele vídeo? A espiritualidade que está entrando na tua casa, na tua família, no teu contato com a tua esposa. Que muitas vezes o casamento é destruído, porque muitas vezes o marido compulsivo e obsessivo por vídeos desse tipo, ele busca replicar aquilo que ele vê no vídeo na sua esposa, que é um vaso de honra. A Bíblia fala que você tem que tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. A Bíblia fala que você tem que, se necessário for, morrer pela sua mulher. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O apóstolo Paulo fala isso, é necessário você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então Paulo está nos dizendo que é necessário eu amar a minha esposa e, se necessário for, eu dar a vida por ela e não tratá-la como uma atriz de vídeo adulto. Então não é normal uma pessoa descredibilizar a espiritualidade na recuperação da dependência química. A espiritualidade é extremamente importante. Eu tô há 20 anos limpo de drogas, graças a Deus. 20 anos. Eu não consigo ficar sem espiritualidade. Eu não consigo ficar sem estudar a Bíblia, eu não consigo ficar sem orar, eu não consigo me manter em sobriedade se eu não chorar nos pés de Jesus Cristo. E eu espero que você aproveite. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com as pessoas que você conhece, que sofrem de dependência química também, que precisam de ajuda. Encaminhe, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Me segue nas redes sociais. Meu nome é Sérgio Mendonça. E aqui é a Fábrica da Sobriedade. Que Deus te abençoe.